E hoje nós vamos falar acerca de estarmos preparados para um milagre. Porque às vezes a pessoa diz, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Mas a gente às vezes não sabe como se preparar para receber o milagre. O que é que nós precisamos para receber o milagre? E primeiro eu quero falar acerca de 3 características do milagre. Quando é que a gente chega àquela noção, eu estou a precisar de um milagre? É quando há qualquer coisa que é mesmo necessária, é quando é urgente e é impossível para nós. Então, nós na realidade, quando pedimos um milagre, ninguém diz assim, Senhor, eu estou a precisar de uma coisa para daqui a 10 anos. A gente nunca pede um milagre para daqui a 10 anos. Normalmente a gente diz assim, Senhor, eu preciso de um milagre para ontem. É sempre uma urgência. A gente precisa de um milagre para ontem. A gente precisa de um milagre urgentemente. É algo que é mesmo necessário. Há coisas que nós pedimos a Deus e nós sabemos que é só um mimo. Senhor, eu gostaria. Mas é completamente diferente o milagre de Senhor, eu gostaria de tirar umas férias ou Senhor, eu preciso de um emprego. Tipo assim, há uma urgência, uma necessidade tão grande. E então a gente vai vendo que precisa do milagre. E depois está fora do nosso controle. Eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso de Deus. É uma impossibilidade para mim. Ninguém gosta de estar numa situação em que precisamos de milagres. Quando a gente se vê na situação em que precisamos de milagres, normalmente é sempre uma circunstância, uma situação desagradável. Ou estamos no deserto, a vida está uma seca, nada nos dá prazer, estamos no meio de uma solidão, estamos no meio de uma necessidade enorme de qualquer coisa acontecer. Ninguém gosta de se ver na situação em que eu preciso de um milagre. É uma situação desagradável, incómoda, porque nós sentimos... Quem é que gosta de controlar a sua vida e ter a sua vida no controle? Toda a gente, não é? Somos todos com as mesmas características. Na altura do milagre, nós sentimos completamente desamparados. Já fiz tudo o que eu podia e ainda assim a porta não se abre. Então é nessa altura que, está na altura do milagre, nós sentimos isso. Vamos ler, vai passar aqui atrás, Lucas 8, 41, 56. Esta história é muito conhecida por todos nós, mas vamos ler e vamos meditar nisto que aconteceu há 2000 anos atrás e o que é que nós podemos aprender para os nossos dias. Então diz assim: Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda a falar, chegou um dos do príncipe da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva.
Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Ó Senhor Jesus, nós queremos pedir-te, Senhor, que a tua palavra seja viva na nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos revele a tua palavra e que nós possamos vivê-la, possamos praticá-la, possamos aprender com ela as verdades acerca do milagre, as verdades acerca de ti e em como nós nos devemos a chegar a ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco esta manhã e alimenta o nosso espírito. Amém. Então, este é um grande texto que nos apresenta um homem que era importante onde ele morava, ele era chefe da sinagoga. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos para estarmos preparados para um milagre é despirmos-nos do nosso orgulho. Uma das coisas mais difíceis para alguém é dizer: eu já não sei o que fazer, eu preciso de Deus. Mexe no nosso orgulho ou não mexe? A gente tem que chegar-se a Deus e Ele chegou-se a Deus, a Jesus, diante de uma multidão. E nós sabemos que naquela multidão havia muitos amigos dele e havia pessoas que o respeitavam da sinagoga. E nós temos que nos lembrar que Jesus, há 2000 anos atrás, não era muito bem visto pela liderança de muitas sinagogas ou pelos fariseus. E ele, apesar dos amigos não serem muito por Cristo, ele despiu-se do seu orgulho e ele foi ter com Jesus. Ele despiu-se de o que os outros vão pensar. E ele foi à pessoa certa, que é o número 2. Nós temos que aprender a ir a Jesus. Há coisas que nós às vezes perdemos tempo porque estamos a pensar quem é a pessoa que eu conheço que me pode ajudar. A gente pensa primeiro nisso ou não? Estou aqui, não sei o quê, qual é o médico que me pode ajudar? Qual é que é o amigo que me pode ajudar? Às vezes nós até, em vez de pedirmos a Deus exatamente o milagre, a gente diz assim: Deus, coloca alguém na minha vida para me ajudar. Por que é que a gente não pede logo: Senhor, eu preciso que tu me ajudes? E a gente diz: eu preciso de alguém na minha vida. E na realidade o que é que Deus sempre disse? Eu sou o teu galardão. Não é? Eu sou o teu galardão, eu sou o teu prémio, eu sou a tua herança, eu sou tudo o que tu precisas, eu sou. Eu sou. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos na hora em que necessitamos. E ele, Jairo, ele conhecia, tinha conhecimentos de autoridades espirituais, de fariseus, de sacerdotes, ele era líder da sinagoga. Mas nesta altura em que ele estava a precisar do milagre, ele foi à pessoa certa, meteu-se no meio da multidão, naquelas ruinhas estreitas e apertadas, e conseguiu furar até chegar a Jesus. E uma das coisas que ele fez é que nós precisamos de aprender. Ele não murmurou e disse a Deus: por que é que deixaste a minha filha ficar doente? Ele prostrou-se e adorou. Muitas das vezes nós precisamos de um milagre e a primeira coisa que nós dizemos é: Deus, porquê eu? Porquê comigo? Se eu sou tão bonzinho, se eu sou tão boa pessoa. Eu não é? A gente vai até Deus, que mal é que eu fiz a Deus para agora me acontecer isto? Quantos? Não precisam de levantar as mãos. Então, mas a nossa primeira reação é: porquê eu? E aqui nós não vemos Jairo dizer: Senhor, porque eu sou líder na sinagoga,
porque lá na sinagoga eu ensino as tuas escrituras, eu leio os teus profetas, eu explico, nós salmodiamos, nós fazemos esmolas, tudo isso era feito na sinagoga. Ele não começou a dizer, porque eu, Senhor, minha filha única, só uma menina, ainda nem fez 12 anos. Não, a palavra de Deus diz que ele prostrou-se quando viu o Senhor e ele rogava-lhe e disse, Senhor, entra na minha casa, porque a minha filha está doente. Então, nós precisamos de adorar ao Senhor antes do milagre acontecer. Precisamos nos prostrar diante dele antes do milagre acontecer. E enquanto estamos diante do Senhor, nós precisamos de ser específicos e honestos sobre aquilo que nós precisamos. Sabem uma coisa? Às vezes as pessoas dizem assim, Deus faz-me feliz. Isto é tudo menos pedir um milagre, porque não há coisa mais ampla. O que me faz feliz a mim é o Sporting ganhar. Ali o nosso amigo Gustavo é o Benfica. Então esta coisa do Senhor faz-me feliz, são duas, sabem, são pedidos tão amplos. Então nós precisamos de aprender a ser específicos e honestos naquilo que estamos a precisar. E ele disse, tenho uma filha, é filha única, só tem 11 anos e está doente. Eu preciso que tu vás lá à casa para a curar. Ele foi honesto e ele foi específico. É tão interessante quando Jesus viu uma vez um cego, o cego veio e chamou a Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor perguntou-lhe, o que é que tu queres que eu te faça? Porquê? Porque ele era cego, mas ele podia pedir assim, eu quero um cão-guia. Eu podia pedir um cão-guia. Eu preciso que me aumentem as esmolas diariamente. Então Jesus perguntou, o que é que tu queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. Mas Jesus pergunta, porque há pessoas que dizem, eu quero casar. Então, e porquê que queres casar? Eu quero muito casar, porque eu preciso de uma esposa, assim, que arruma casa, que seja uma esposa que não fale muito. Agora já apertou, já foi mais específico, não é? Porque para arrumar a casa, Jesus só ia dizer assim, então, compra um aspirador, compra um eletrodomésticos e não sei o quê, arranja uma mulher a dias, a coisa... Depois ele já é mais específico. Que não falo muito. O Senhor diz assim, milagre muito grande que tu me estás a pedir. Isso aí, né? Tipo assim, não falo muito. Porque às vezes as pessoas, olha, às vezes, as mulheres é ao contrário. Senhor, manda-me um marido, que ele fica assim, sentado ao meu lado, faça-me companhia. O Senhor diz, marido não, é um cão, labrador. Eu não é? Porque se a gente só pede, a gente às vezes não é específico. Foi muito interessante quando houve uma multidão que precisava de ser alimentada. Jesus, ele olhou para a multidão, viu que eles eram muitos, mas havia pouco pão e pouco peixe. Tinha sido oferta de um garoto. E há uma coisa muito interessante antes do milagre acontecer. Ele vira-se para os discípulos e diz o seguinte, que todos fiquem sentados em grupos de 50. Porque o Senhor, ele queria ver, enquanto a multiplicação ia sendo feita, quais os grupos. Eram cerca de 5.000 homens, portanto, com crianças e mulheres, estamos a falar de umas 20.000 pessoas. O Senhor não gosta de desperdício, não é? E o Senhor queria saber, estamos a alimentar todos, então eles que se agrupem em grupos de 50, em grupos de 100, façam umas rodas grandes. E aí o Senhor, dando graças, antes da multiplicação acontecer, dando graças, levantou o pão e o peixe, orou, e então a multiplicação começou a acontecer. Ordenada, e o Senhor ia vendo e pedindo, Pai, ainda preciso de mais peixes, porque eu estou a ver ali mais uns círculos que ainda o peixe ainda não chegou lá. Pai, dá mais pão, multiplica aqui, porque ainda... Até Jesus, para saber quantos pães e quantos peixes é que ele precisava de multiplicar, ele olhou e ele disse, eles que se sentem em grupos, para eu ser específico, porque eu preciso de... Lembrem-se
que Jesus sempre disse: eu não faço nada que o meu Pai não esteja a desejar que eu faça. Mas ele até o pedido, o que é para fazer, ele quis ver quem é que ainda não tinha sido alimentado. E, como o Senhor é muito gracioso, ele fez 12 cestos a mais. Mas entre 20.000 pessoas, 12 cestos a mais, não é nada. Houve pouco desperdício e ele sabia exatamente quais eram as mesas que já estavam com comida. E nós, às vezes, fazemos tudo menos ser específicos e depois perdemos a bênção, porque não soubemos ser específicos. E nós precisamos de cada vez mais dizer: Senhor, eu preciso disto, eu preciso disso. Senhor, salva todos. A gente de vez em quando pode pedir ao Senhor: salva todos. Mas há alturas que a gente diz assim: Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu tio. E orar específico para que aquilo que oprime aquela pessoa se vai embora. Toda a incredulidade que está naquela pessoa se vai embora. Então nós precisamos de aprender a ser específicos. Quer um carro, Senhor. Se nós não formos específicos, nós até podemos arranjar um carocha de 1980 que só trabalha depois de empurrado por alguém. Mas se nós formos... E depois dá problemas. E a gente diz: pois... E o Senhor diz: tu não foste específico, tu pediste um carro. Mas nós precisamos de saber aquilo que estamos a pedir e o que queremos. Foi tão engraçado, eu lembro-me que quando... Eu sempre disse que não sabia se iria casar ou não, estava aberto ao celibato, mas eu disse sempre assim: Senhor, tem que ser mais alto do que eu, porque se eu olhar de cima para baixo vai ser muito difícil ser submissa. Vai ter que ser mais alto do que eu. Eu sabia. E eu dizia assim: e vai ter que ser um pouco mais velho, porque se for da minha idade eu não sei se vou respeitar tanto. Tipo assim, ele tem que ter alguma maturidade assim. Mas era assim, coisas que nós vamos pedindo. Tem que tratar muito bem a mãe, tem que saber limpar a casa, tipo, ajeitar-se a fazer a cama, sem ter esses problemas assim. Não ser chato com fazer comidas elaboradas, coma qualquer coisa. Irmãos, tudo isso eu pedi. Mas precisa de ser tão específico. Precisa. Porque se eu tivesse casado com alguém que só comia comidas elaboradas, estava eu triste na cozinha e estava ele triste na mesa, porque a comida nunca iria ficar tão boa como a que ele imaginava. Então nós precisamos de ser específicos. Faz-me entrar na universidade. Está bem? Então diz: e qual é o curso? E depois do curso, porquê é que queres esse curso? Não é? Senhor, que eu seja saudável. Está bem, saudável como? Eu gosto muito de Caleb, que ele com 80 anos, ele disse: eu tenho a mesma energia que tinha há 40 anos atrás. Então quando eu digo: Senhor, eu quero ser saudável, eu não quero ter 80, está muito bem para a idade. Não, eu quero ter 80 bem para a idade como se tivesse 40. Então, a gente tem que pedir assim: Senhor, já que tu pedes para eu ser específica, vamos, quantos aqui, quando chegarem aos 80, querem ter a energia dos 40? Então, não é só... Eu não quero que as pessoas digam assim: uma velhinha, está tão bem para a idade. Não. Eu quero dizer assim: já tem essa idade toda, não lhe dava mais do que 40 anos. Olha, agora vou contar uma história. Aqui, o meu avô, agora na altura da pandemia, ele ia ao supermercado e às vezes havia filas para entrar no Pingo Doce. Não é? Agora já desapareceram as filas, mas graças a Deus. O meu avô tem 86 anos. O meu avô já teve um AVC. Mas para o meu avô, ele acha que as pessoas estão-lhe a dar 40 anos. Então o que é que ele estava-me a contar isto? Eu até nem disse nada, que era para não matar a fé dele. Mas ele disse: olha, filha, ele é avô, mas chama filha. Olha, filha, eu tive que ir ao Pingo Doce. Quando eu me aproximei e vi aquela fila toda, eu sei que quem é mais velho tem prioridade e passa à frente. E então eu fiquei assim: eles vão ter que saber que eu sou velho. Eu tenho 86 anos, mas ele achou que ninguém lhe dava os mais de 65 para poder passar a prioridade.
E ele disse, olha filha, então eu fiquei assim, não, eu tenho que passar à frente disto, mas eles têm que saber que eu sou velhote. Então eu saí do carro até mais devagar e assim com barulho para ver se o segurança já me via. E depois passei assim pela fila, eu até fui a mancar um bocadinho mais, assim, olha, eu ri tanto, mas eu gosto da postura dele, na cabeça dele ninguém lhe dá mais de 65, nem lhe deixam ainda passar à frente, não tem prioridade no supermercado. Mas isso é bom, a gente quando pensa assim, é muito bom. Então, mas nós precisamos de chegar a Deus e dizer, Senhor, é isto que eu preciso. E ele pediu, a palavra diz Deus que ele estava ali a adorar o Senhor, a dizer, vem para a minha casa, eu preciso que tu venhas curar a minha filha. E aconteceu uma coisa que às vezes é dramática para nós. Alguém, é o número 5, alguém chega depois de nós, recebe um milagre à nossa frente. E agora? Quando a gente vê outras pessoas a serem abençoadas antes de nós, nós temos duas escolhas. Ou cresce inveja na nossa vida, ou faz aumentar a nossa fé. Eu vou fingir que não precisam de levantar a mão, mas quantas vezes a gente vê pessoas, parece que ainda agora chegaram, fizeram uma oraçãozinha de nada, nem jejum fizeram, e Deus respondeu-lhes à oração. E aqui dentro começa a crescer qualquer coisa, a dizer, Senhor, eu estou farto de orar, farto de jejuar, eu até sou tão bonzinho. E os outros estão a ver milagres e eu não. Eu acho que todos nós já passamos por isto. E nesta altura nós temos uma decisão a fazer. Ou eu vou permitir que entre aqui uma inveja, uma amargura até contra Deus, porque Ele está a abençoar todos e eu não vejo nada. Ou então nós olhamos para os milagres que estão a acontecer na vida dos outros e a gente diz, se Deus faz com os outros também vai fazer. Então é possível. Vai aumentar a minha fé. Porque na realidade nós nunca sabemos a história que a outra pessoa passou. Aquela senhora estava com fluxo de sangue ainda antes da filha de Jairo nascer. Ela diz que estava com fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia diz que a filha de Jairo ainda nem sequer tinha 12 anos. A gente não sabe. Às vezes a gente vê uma pessoa pedir um milagre, a coisa aconteceu, a gente diz, mas eu estou farto de orar. A gente não sabe o que o outro já passou. Há quanto tempo é que o outro batalha, chora. Nós olhamos muitas vezes para o nosso problema e a gente na realidade não conhece os problemas dos outros e há quanto tempo é que eles têm esta batalha. Então quando nós virmos alguém chegar e receber um milagre na primeira reunião que está na igreja, em vez da gente pensar, então Deus, como é que é isto? Eu estou aqui há muito mais tempo. A gente tem que pensar assim, tu não sabes há quanto tempo é que esta pessoa está a precisar de um milagre. Porque a filha de Jairo estava doente há dias. Esta senhora estava doente há 12 anos. Então nós quando vemos Deus abençoar outros à nossa frente, a gente só tem que olhar e dizer assim, Senhor, isto é para aumentar a minha fé. É possível. Se tu curaste esta mulher que estava doente há anos, então vai ser fácil tu curares a minha filha que está doente há dias. Se tu curaste esta mulher que está com o seu imunológico fraquíssimo, porque há 12 anos que tem uma hemorragia e perde nutrientes, perde plaquetas, perde todos os dias alguma coisa que devia estar com uma anemia profunda, quanto mais fácil é tu curares uma jovem de 11 anos que é saudável. Então nós às vezes precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração, quando eu vir alguém que ainda agora chegou, já arranjou trabalho, já foi promovido e ajuda-me a eu olhar para ele não com aquele sentimento de porque tu e não eu, mas dizer, Senhor, então é possível.
Então nós precisamos de olhar para os milagres que o Senhor faz na vida dos outros para aumentar a nossa fé. Então nós precisamos disso. Outra coisa muito importante é que aconteceu isso. Jairo não interrompeu a conversa que o Senhor Jesus teve com esta mulher. Ele ouviu, eu acredito que ele guardou o coração. E quando ele pensava, ok, este milagre já está tratado, ele agora vai para a minha casa, as coisas pioraram. Porque alguém chegou e disse, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque agora ela morreu. E nós precisamos de fazer uma coisa, é manter a oração no momento em que as coisas pioram. Vou-vos dizer, há um salmo, e eu vou ler este salmo, ele mostra que normalmente, isto, muitas vezes, um mal nunca vem só. Vou-vos dar um exemplo muito fácil. Quando alguém fica doente, vai para casa, começa a receber subsídio de saúde, de doença. O subsídio de doença, às vezes, é inferior ao que ela estava a receber. Para além agora do problema de saúde, vão ter um problema financeiro, porque entra menos, gasta-se mais em medicamentos. Problemas financeiros dentro de um casamento geram normalmente discussões. O marido e a mulher estão de cara amarrada um para o outro, porque ela está doente, não consegue fazer comida, ele está estourado porque nunca pensou que cuidar de 2 crianças dava tanto trabalho. Eles estão sem dinheiro até ao fim do mês e começam a discutir. E tudo começou com uma constipação. Normalmente, um mal não vem só. E isto não é profetizar o Apocalipse. É porque é mesmo assim. Já repararam? Quando a gente não está bem, a nossa vida, não é, começa a ficar pior. Então, muitas das vezes nós estamos no meio da oração e porque o milagre ainda não chegou, as coisas tendem a piorar. Às vezes acontece, não é sempre, mas às vezes acontece. Olhem só o que é que nós encontramos no Salmo 42. Davi estava mesmo mal nesta altura, estava a ser perseguido, queriam matá-lo, as coisas não estavam fáceis. Tinha inimigos por todo o lado. A vida de Davi foi sempre de guerra mesmo. Mas ele diz assim, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na sua presença? É muito interessante nós conhecermos como é que o servo deseja água. O servo ele consegue reter água no corpo durante algum tempo, mas quando tem sede, tem mesmo sede. E ele tem um faro muito apurado para água. Então ele consegue descobrir que ele está sobre um lençol de água. E ele não está a ver a água, ele não está a se saciar da água, mas ele já sabe que a água está ali. Então o que é que ele faz? Ele com o seu faro, ele vai seguindo o lençol de água até descobrir onde é que ela furou e saiu uma fonte, onde é que há um rio. Então é muito interessante, porque muitas das vezes nós estamos tão mal e que começamos a orar e dizer a minha alma te deseja como um servo. Mas como a gente ainda não vê a água do Senhor, a gente desiste. Quantas vezes é que a gente lê a Bíblia e parece que não fala nada connosco? Que estamos a orar e a língua está pesada. No fundo a gente sabe, Deus está aqui. O Espírito Santo está em mim. Deus está a ouvir a minha oração. A palavra de Deus é sempre viva, mas eu não sinto nada. É dessa maneira que o servo procura água. Ele sabe que está ali, mas está muito fundo. E o que é que ele vai ter que fazer? Desistir? Não.
Ele vai acompanhando aquele leito de água que existe até encontrar onde ela furou, onde ela produziu uma fonte, onde ela produziu um lago, e aí sacia-se. É dessa maneira que nós precisamos de manter a oração quando tudo piora, porque há dias em que a gente lê, a gente ouve louvores, a gente ora e parece que a água está lá no fundo e a gente diz: Senhor, eu quero me saciar da tua água. E o Senhor diz: então segue o leito, né? Segue, continua. E nós somos uma geração impaciente, fast food generation. E a gente diz: Senhor, mas eu quero a fonte agora a jorrar. E o Senhor diz: é como um servo, continua ansiando pelas correntes de águas que ela, se tu continuares, tu chegarás lá. E há muita gente que morre de sede a 2 metros assim, com 2 metros de água na profundidade. Porque esqueceu-se de continuar a andar, a caminhar e a seguir aquele rio que está ainda subterrâneo, até encontrar onde é que furou. Nós precisamos desta perseverança. Há uma senhora que é Barbara Johnson e ela escreveu o seguinte: quando tudo o que os teus olhos veem é escuridão, tu precisas de ver a luz com o teu coração. Porque há alturas que a gente não vê a água, mas a gente sabe que está em cima dela, que a gente está a ler, a gente está a orar, a gente está a jejuar, a gente está a adorar. Eu ainda não vejo a água, mas eu vou continuar a seguir o cheiro da água, para que eu possa ver onde é que ela rompe. E o salmista, ele disse isso. E ele continua e diz assim: dia e noite, ele chorava de dia e de noite, as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Quantas e quantas vezes nós estamos a orar por algo e temos aqueles à nossa volta que dizem assim: mas tu não és crente? Então, mas o teu Deus não resolve tudo? Então, mas é ou não é? E nós precisamos de continuar firmes no Senhor. Olhem só o que é que Davi continua a escrever. Meu coração enche-se de tristeza, pois lembro-me de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até à casa de Deus, cantando de alegria e dando graças no meio de sons de uma grande festa. E ele estava triste, porque ele começava assim a pensar: Senhor, para onde é que foram aqueles dias em que eu vivia no meio da festa? Aqueles dias que estava tudo bem, que eu vi tantos milagres acontecerem na minha vida, que eu estava no meio de outros que se alegravam comigo quando íamos à casa do Senhor. Onde é que estão aqueles dias em que a vida estava mais fácil na tua presença? Quantos de nós já passámos por aqui? E ele diz que ficava triste ao lembrar-se, tipo assim, este triste ao lembrar-se é: quando é que eles vão voltar? Quando é que estes dias vão voltar? E da mesma maneira, Jairo, eu tenho a certeza que ele só se lembrava da sua filha a correr, a brincar, a pedir: dá-me um pão com manteiga que eu estou cheia de fome. Tipo assim, e ele também estava: quando é que ela fica boa, não é? Mas ele depois pergunta assim: por que estás tão abatida, ó alma minha? Por que estás tão triste? Ele faz uma pergunta a ele próprio. Sabem que nós temos às vezes que fazer perguntas aos nossos pensamentos, que é para nós não divagarmos e começarmos a fazer filmes dramáticos. Verdade? Então a gente às vezes tem que trazer os nossos pensamentos outra vez à realidade. Há uns que fazem filmes dramáticos, há uns que são piores, fazem filmes de terror, não é? Tipo, isto agora, não é? Mas então e ele pergunta: porquê é que estás abatida? Espera lá, volta e espera em Deus. Ele mandou a sua alma,
Ele ordenou aos seus pensamentos, às suas emoções, espera em Deus. Controla, ele disse assim, vamos controlar as emoções, vamos controlar os pensamentos, vamos olhar para Deus, não vamos ficar abatidos, não vamos ficar tristes, vamos esperar em Deus. E ele depois diz, ainda voltarei a louvar o meu Salvador e o meu Deus. Ele foi muito honesto na presença de Deus. Ele diz, agora estou profundamente abatido, está difícil. A gente não vai fazer festa quando a coisa está difícil. A gente não vai dizer a Deus, Senhor, eu aguento mais 40 anos assim. Não, a gente vai dizer, Senhor, está difícil, está abatido. Mas me lembro de ti, desde o distante monte onde nasce o Jordão. Agora ele diz uma coisa muito interessante, que é lá está. Ele há bocado falava dos que zombavam dele por causa dele, onde é que está o teu Deus? E ele agora, ouço o tumulto do mar revolto enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Ele diz, eu estou no meio da tempestade. Eu ouço o mar, eu ouço os sons, tudo aquilo que eu ouço passam sobre mim, as ondas, as correntezas, parece que eu vou me afogar. Mas nós não nos afogamos. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia. De noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Naquela altura em que isto foi antes de Jesus acalmar a tempestade aos seus discípulos. Isto foi 950 anos antes. Mas neste salmo, Davi já sabia que até mesmo no meio do mar revolto, das ondas que passavam sobre ele, a misericórdia do Senhor o alcançaria e que uma oração a Deus, estaria com ele. Então nós precisamos de continuar a dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és aquele que guarda a minha vida. Então vieram dizer a Jairo, não incomodes mais o Senhor, a tua filha morreu. E muitas das vezes há pessoas que dizem na nossa cara, esquece, muda de religião, muda de Deus, não vais mais à igreja porque eu não estou a ver nada, a tua vida está cada vez pior, esquece, ele nunca mais respondeu a essa oração, ele nunca mais faz uma mudança, esquece. E nós não podemos ficar a ouvir estas vozes. A palavra de Deus diz que quando Jesus entrou na casa, a primeira coisa que ele fez foi expulsar toda a gente lá. Não estejas acompanhado por incrédulos quando precisas de fé. Jesus ia para a casa de Jairo para fazer um milagre. A primeira coisa que ele fez foi, aqueles que riam, ele expulsou. Aqueles que choravam, ele expulsou. Aqueles que estavam ali só para observar, ele expulsou também. Saiam todos. Sabem quem é que vai ficar aqui para ver o milagre? O pai e a mãe, porque esses querem o milagre. E vai ficar Tiago, Pedro e João, porque eles precisam de aprender que eu faço milagres. Na nossa vida, muitas das vezes nós precisamos até de saber a quem é que eu vou falar da minha necessidade. Porque se nós muitas das vezes dizemos a nossa necessidade a toda a gente, vai haver os invejosos que começam a fazer forças contrárias. Vai haver outros que se riem na nossa cara e dizem, tu não vais conseguir isso. Ninguém na tua família conseguiu, porque é que tu vais conseguir? Ou, na tua idade é normal ficar doente. Então, e há outros que choram connosco, mas aquela força que nós ainda tínhamos, sabem aquela pessoa que fica a chorar mais do que tu é que precisas do milagre? Vou-vos contar esta, que eu sei que a minha mãe não fica chateada. Quando o meu pai faleceu, nós tivemos o funeral do meu pai. E claro que nós temos saudades do pai
mas nós sabemos que vamos estar com Ele novamente e sabemos que Ele está melhor agora do que quando cá estava. Mas foi muito interessante. Houve uma altura que eu olhei para a minha mãe, eu acho que a gente até cruzou os olhares. Estava a minha mãe a consolar a prima do meu pai. Ela chorava horrores, era a Gininha, não era? Ela chorava horrores. Ai, o Fernandinho. E a esposa, agora, é que estava a consolar a prima. Mas, muitas das vezes, nós contamos as nossas necessidades a pessoas que não têm a nossa fé. Elas até nos querem consolar, mas elas choram tanto, que a gente pensa assim, eu nem sabia que a minha vida estava tão má. Quantos é que contam um problema, a pessoa fica, ai, querida, sabe? Tipo assim, a gente até diz assim, eu sabia que estava mal, mas não sabia que era tanto, porque agora alguém nos avisou. Mas então o que é que Jesus teve que fazer? Ele, quando chegou à casa de Jairo, a palavra de Deus diz que estavam lá gente a chorar, ele expulsou. Estavam pessoas a zombar, porque Jesus disse, ela não morreu, ela está só a dormir, riram-se, tipo, coitado, isto agora pensa que sabe mais do que nós. Ele expulsou todos. Quando nós estamos à procura do milagre, anda com aqueles que acreditam que o milagre é possível. Fala, às vezes até o pedido de oração, não peças oração a todos. Pede oração a quem vai ajudar a aumentar a tua fé. Não se vai rir do tamanho do teu milagre e não vai chorar por causa do tamanho da tua necessidade. Vai orar contigo, vai estar contigo. Então, nós temos que aprender a quem é que abrimos o nosso coração, a quem é que contamos os nossos sonhos. Sabem que há milagres que nós temos que a gente sabe que é um sonho profundo. É um sonho, Senhor, eu gostava tanto de realizar isto. Mas eu não vou contar a toda a gente, porque vai haver uns que choram horrores comigo, dizem, esse sonho é tão grande, é tão impossível, é tão não sei o quê. E há outros que vão rir na nossa cara e dizer, tu não vais lá chegar. Então nós precisamos de estar com pessoas que têm ou a fé do nosso tamanho ou uma fé maior. Amém? Outra coisa é porque nós precisamos de acreditar para além da esperança. Este é um versículo que aparece também quando fala de Abraão, que ele teve esperança, ele creu para além da esperança. Quando já não havia esperança nenhuma, ele continuava a ter esperança. Porque ele era velho, Sara estava velha e ele ainda assim, quando já não havia esperança, ele disse, mas eu vou continuar a acreditar. No início, o milagre era de cura. Ele viu a mulher de fluxo de sangue a ser curada à esperança. Quando a filha morreu, ele ainda não tinha visto ninguém a ser ressuscitado. A esperança foi pelo cano abaixo? Não, ficou lá uma restiazinha, porque Jesus foi para a casa dele. Portanto, ele continuou a abrir a casa dele para o Senhor. Jesus disse, não temas, crê somente, a tua filha será salva. E ele, para além da esperança, quando todos já estavam a encomendar o caixão, ele levou Jesus ainda assim a casa. É para além. A gente costuma dizer, enquanto há vida há esperança. Já não havia vida. A menina já tinha falecido. Mas ainda assim, ele levou Jesus até a casa dele. Jesus entrou no quarto, expulsou toda a gente, chamou a menina levantou-se, ele diz, levanta-te menina, ela levantou-se e aqui depois eu amo. Ele virou-se para os pais e disse, agora dê-lhe de comer. Sabem, Jesus é muito prático e ele faz o milagre, mas é agora nossa responsabilidade cuidar do milagre. Eu estive a orar para arranjar trabalho. Agora arranjei. Deus fez o milagre e abriu o trabalho. Querido, agora quem vai trabalhar e bem és tu. Eu tinha o sonho de me casar. Casar é fácil, casar toda a gente consegue. Quem é que tem que cuidar do casamento? Não é? O Vítor e a Isabela hoje fazem 1 ano de casados. 1 ano a manter o milagre. Amém?
Um ano, queria muito ter filhos. O Senhor fez o milagre ou não fez, Toninho? E manter o milagre. Custa, não custa? Dá de comer aos filhos. Mas, amém, glória a Deus, aleluia. Não, é que a gente pede o milagre. Por isso é que o Senhor diz, ser específico e honesto. O que é que tu queres? Não é? Então nós precisamos de saber que o Senhor faz o milagre. Mas a responsabilidade de manter o milagre é nossa. Porque muitas das vezes a gente até recebe o milagre e depois pensa que ele anda sozinho. Não, o milagre vem, o Senhor curou. Possivelmente ela teve febre muito alta, comeu muito pouco. Normalmente uma pessoa doente come pouco. Ela acordou com quê? Com fraqueza, com fome. Se calhar tinha perdido peso. O corpo dela agora estava a precisar de nutrientes. Ainda mais com 11 anos, as meninas começam a ter muita fome. Estão a entrar na adolescência. E o Senhor disse agora, dê-lhe de comer. Alimenta o teu milagre, alimenta a tua bênção. Tens o trabalho, cuida dele. Casaste, cuida do casamento. Tens filhos, cuida dos filhos. Tens carro, cuida do carro. Entraste na faculdade, cuida do curso. Deus te deu 12 talentos, cuida deles. Deus deu-te o dia de hoje, aproveita, porque é um milagre. Porque houve pessoas que se deitaram ontem e já não acordaram hoje de manhã. O Senhor Jesus dá-nos cada dia um milagre. É ou não é? Temos cuidado deles. O Senhor diz, eu dou o milagre, mas agora tu alimenta, cuida, trata. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. A salvação é um milagre. Nós temos cuidado da nossa salvação, da nossa santidade. Esta coisa de podermos falar com o Espírito Santo é um milagre. Foi Deus que fez, não fomos nós. A comunicação com o homem foi Deus que veio. Nós temos mantido este milagre de podermos falar com o Espírito Santo, de o ver como o nosso consolador, o nosso guia, o nosso amigo fiel. Porque o milagre Deus já fez. Deus já se chegou ao homem, Deus já entrou na nossa presença. Mas agora nós precisamos de manter este milagre, manter esta comunhão. E no fim, Deus diz uma coisa que a gente diz assim, verdade. Ele virou-se para os pais e disse, não digam a ninguém. A gente, mas Jesus era louco? Porque assim, o líder da sinagoga, toda a gente na aldeia conhecia. A filha esteve doente, a filha morreu, agora ia voltar para a escola e ninguém ia reparar. Eu não sei se vocês já repararam quantas vezes, depois de um milagre, Jesus dizer, não contes a ninguém. Há várias vezes. Irmãos, não há nada que alastre mais rápido do que pedir a alguém para guardar um segredo. Verdade ou mentira? O Senhor Jesus tinha boas novas e precisava que toda a gente soubesse que Ele vinha para salvar, que Ele vinha para libertar, que Ele vinha para curar, que Ele vinha para fazer mudança. E Ele, que era o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, Ele sabia, basta eu dizer, para eles não contarem a ninguém, que amanhã sai na SIC. Vocês já viram a quantidade de vezes que o Senhor faz um milagre? Não contes a ninguém. Nunca acharam estranho isso? O que é que corre mais depressa? Não são segredos? Ou quando tu dizes a alguém, não digas nada a ninguém que eu vou te contar um segredo. Porque nós sabemos que isto que o Senhor falou era impossível de acontecer. A menina, à tarde, já ia estar a fazer barulho, as pessoas iam saber que ela estava viva. Quando Jairo dissesse, não precisam de encomendar linho, porque ela não vai ser... Era óbvio que toda a gente ia saber. Mas é tão interessante que
Jesus brincava às vezes com as pessoas neste sentido de eu conheço-te melhor do que tu julgas. E eu sei que se eu te pedir para tu não contares, tu vais contar a toda a gente. Então nós precisamos de contar a toda a gente. Enquanto que antes do milagre acontecer, nós precisamos de selecionar a quem contamos. Depois do milagre acontecer, conta a toda a gente. Porque aí vai aumentar a fé de muitos e aí vai atrair muitos a Cristo. Vamos nos colocar de pé. Eu acredito que no sábado a seguir a este milagre, aquela sinagoga onde Jairo era príncipe e líder, eu acho que não houve uma reunião silenciosa. Eu acho que toda a gente queria saber pormenores. O próprio Jairo queria contar. A menina estava lá, eles queriam... Não acham? Tipo assim, toda a gente. Até aqueles que tinham dito não incomodes mais o mestre porque a tua filha morreu. Iam lá estar e dizer assim, meu Deus, nunca pensei que isto fosse possível. E o Senhor Jesus, Ele tem impossíveis para fazer na tua vida. Aquela coisa que tu achas que é impossível. A gente precisa de se chegar a Ele e dizer, Senhor, eu vou ser honesto contigo. Eu preciso disto, disto e disto. A minha alma está abatida. Às vezes eu tenho que estar a gerir as minhas emoções com alguma dificuldade. Mas ainda que eu não veja a água, ainda que eu ainda não sinta a água na minha boca, ainda que eu não receba ainda o frescor daquilo que tu tens para mim, eu vou continuar atrás até que do chão se rompa e a fonte comece. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus de milagres, Senhor. Tu és o Deus que fez milagres no tempo dos patriarcas e dos reis. És o Deus que fez milagres enquanto caminhaste aqui na terra como homem. És o Deus que continuas a fazer milagres nos nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a chegarmos a Ti, Senhor, com um coração de busca, um coração de entrega, um coração, Senhor, que sabe que podemos ainda não estar a ver nada com os nossos olhos, mas com o nosso coração nós já conseguimos ver o milagre. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a crer para além da esperança, a não ouvirmos aqueles que zombam de nós, a não ouvirmos aqueles que choram mais do que nós, mas a continuarmos a olhar para Ti, Senhor, pedindo o Teu milagre nas nossas vidas, Senhor. Esta manhã, Senhor, nós abrimos o nosso coração e Te dizemos qual o nosso milagre. Diz ao Senhor qual o milagre que Tu precisas. Ser específico, ser honesto. Diz, Senhor, é isto. Aprenda a escrever tudo, o milagre. Escreve. Pega numa caneta, num caderno que tenhas em casa, escreve. Ser específico. Mostra a tua necessidade diante do Senhor. E diz, Senhor, eu vou crer para além da esperança. Eu vou crer mesmo que mais ninguém creia. E eu vou continuar a convidar-te para entrar na minha casa até que rios de água viva rompam e eu possa sentir tudo aquilo que Tu tens para mim. Que eu possa experimentar todo o manancial que Tu tens para mim, Senhor. Para a honra e para a glória, Senhor, do Teu nome. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. E que nós saibamos sempre, em todo o tempo, continuar a adorar-te, a louvar-te e a ver a Tua misericórdia durante o dia e a ouvir a Tua canção sobre nós durante a noite. Em nome de Jesus. Amém.